Muito além do que a gente lê na Bíblia, a história em si, e sim, eu acredito que essas histórias tenham acontecido de verdade, mas é perceptível que existe mensagem no texto além do óbvio, além do que os nossos olhos podem ver. E aqui em João, inclusive, se você vai começar a ler a Bíblia, o evangelho mais gostoso de ler, mais fácil de ler, mais explicado, mais parece que é mais completo, é o de João, é o que eu mais gosto. No capítulo 6, ele conta a história da multiplicação do pão e dos peixes. E é muito interessante porque você percebe o simbolismo da criação, da multiplicação com Jesus. Como que Jesus fazia para manifestar o que era necessário, o que ele precisava. Eu vou aqui com vocês listar os pontos que eu vejo que passam desapercebidos de nós muitas vezes. Primeiro que aparecem o número 12 e o número 5 mais de uma vez. Na verdade, o número 12 é porque a gente sabe que são 12 discípulos e depois são recolhidos 12 cestos. E o número 5 são 5 pães, tá? O que isso significa? E 5.000 pessoas. Então tá lá Jesus, ele pregou e tem 5.000 pessoas assistindo eles. E aí as pessoas começam a ficar com fome, porque passaram o dia todo ali. Há entre os discípulos uma preocupação do que as pessoas vão comer, que tem que dispensá-las para que elas possam ir para casa, voltarem para a cidade para comer. E Jesus fica tranquilo, sabe? Você percebe que ele não se abala, tipo, ele não tá preocupado. E um dos discípulos, e aqui isso é contado de forma diferente, em Mateus, por exemplo, conta que Jesus pede para ver se alguém tinha alguma coisa. E aqui fala que, acho que é Pedro que chega já com André, irmão de Simão Pedro. Chega com um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Não importa. O que importa? Jesus, quando recebe esses 5 pães e 2 peixes, ele não fala só isso, mas é muita gente, igual a gente faz. Eu e você, às vezes, olhando e falando, mas é pouco dinheiro, o salário é pequeno, tem pouca coisa, não vai dar. Jesus não reclama. Jesus não olha aquilo com um olhar escasso. Ele imediatamente fala, pede para que as pessoas se assentem, né? Que é para sentar na grama. Diz que lá tinha um gramado muito grande. O que isso simboliza para nós, na nossa vida? Pedir para sentar. As pessoas são os famintos, é a carência, é aquela parte dentro de nós que está precisando das coisas. É a nossa mente que fica assim, não vai dar para pagar, não vou conseguir pagar a conta de água, meu Deus, como que eu vou fazer mercado esse mês? Como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou comprar o remédio? Tá? Então, essa é a nossa parte, essas nossas vozes, essas 5.000 vozes dentro de nós, essa quantidade. O que é isso? Quando ele manda sentar, é para acalmar. Então tá todo mundo alvoroçado, acalma sua mente quando tem um problema. E quando parece que é pouco, parece que não vai dar, parece que é insuficiente, que você não consegue ver o caminho, primeira coisa, acalma esses 5.000 pensamentos, famintos, na escassez. Em seguida, Jesus dá graças ao alimento que está ali. Então, ao invés de reclamar, ao invés de ficar desesperada, angustiada, acalma, respira, assenta seu mundo interior e passa a entrar na gratidão. Agradece por tudo aquilo que você já tem, tá? São passos que funcionam idênticos ao que Jesus fez aqui com a multidão, nesse milagre, funciona idêntico com a nossa vida. Se você começar a operar assim, primeiro acalma e depois dá graças pelo que já tem, pelo que está acontecendo, pelo momento atual. Entra na frequência da gratidão. Em seguida, sem duvidar, ele pede para que seja distribuído entre as pessoas 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas. Ele não duvida, ele tem certeza, ele dá o próximo passo, mesmo sem a multiplicação ter sido feita. Entenda, ele não deu graças e caiu do céu uma quantidade de alimento absurdo, não. Ele dá graças e continua a mesma quantidade. E mesmo assim, ele dá o próximo passo da fé, que é pedir para que seja distribuído. Eram para quantas pessoas serem alimentadas ali? 10, no máximo? Se dividisse tudo, 15? Mas Jesus não teme, ele não duvida, ele faz o que sabe que tem que fazer, ele dá o próximo passo. Quando ele dá o passo, Deus coloca o chão, e é assim comigo e com você também. Acalma, agradece e faz o que você tem que fazer, dá o próximo passo. E é muito interessante porque não é o suficiente para todo mundo comer, todo mundo come à vontade. E Jesus pede para que se recolha o que sobra. Aqui a gente vê que Deus é muito abundante. A escassez não vem do Pai. Deus é abundante no milagre a ponto de sobrar e a gente vê isso o tempo todo. Uma árvore que produz frutos e não produz uma miséria, produz muito, que cai no chão, que apodrece, é fartura.
Porque nada vai embora, nada é sobra de verdade. É a multiplicação, tudo retorna num ciclo eterno. Então não queira pouquinho, não fica na escassez. Se abre para receber a abundância do divino. Saia da culpa do muito. Pode ter muito para todo mundo, é milagre. Basta a gente acreditar, se abrir para receber, não limitar a bênção, não pensar, não, isso já é demais, não precisa de tanto. Não. Deus é abundante, extremamente abundante. Sobram 12 cestos, são 12 discípulos, ou seja, cada discípulo carrega, porque não foi Jesus, ele pede para que recolham, para que os discípulos, para que os apóstolos deles recolham. E são 12 cestos. É uma abundância gigante. O número 12 significa a totalidade material. 4 é o número da matéria, 3 é o número espiritual, 4 é o número da matéria. Quando eu faço 3, o número espiritual, vezes 4, eu tenho o número 12. Então, uma totalidade material quer dizer que é muito abundante, que é completo, feito até o final, tá? Então, sobram 12 cestos. Todos os apóstolos vêm, toda a multidão vem. Aquilo é o testemunho da obra do Pai, da criação, tá manifesto. E aqui também a gente pode pegar outro ponto que é interessante. Jesus não fala para a multidão que todo mundo vai comer. Não fala para essa parte que está faminta, que duvida, não espalha para fora dele. Não espalha para o mundo. Ele fala com os apóstolos dele, com os discípulos direto. Que é como se a gente conversasse só com a nossa mente, com o nosso mundo interno. Jesus deixa o milagre que está acontecendo, o anúncio do milagre, a movimentação, a visão que ele está tendo só entre eles. Ele não fala para a multidão, venham e peguem. Não. Os que estão fora não têm a visão do milagre. Estão fora da bênção, estão fora da graça. Aqui serve para mim e você também. Não sair falando para os outros. Não sair contando os seus sonhos, suas visões, o que Deus te mostrou, o que você está criando internamente. A visão que você está tendo do próximo passo, do milagre, do lugar que você sabe que você vai chegar. Isso não é superstição, isso é bíblico. Quando Jesus faz um milagre e fala, e poucas vezes ele faz isso, vai e não conta a ninguém, ele não está falando para se proteger, como eu já vi algumas pessoas dizendo. Não, porque Jesus faz milagre o tempo todo na Bíblia, na frente de todo mundo. Todo mundo sabe, ele não está se escondendo. Ele não está querendo ficar velado. É pela pessoa. Porque se a pessoa tá com a mente fraca, ela recebeu um milagre, ela tá com a mente fraca, ela sai falando, e os outros começam a colocar dúvida, colocar medo, falar que Jesus era o diabo, igual eles falam aqui, estava cheio de demônios. Essa pessoa que tá com a mente fraca pode se deixar influenciar pelo que estão fora. E aí, o milagre pode ser revertido. A pessoa pode voltar naquele lugar de medo, de falta, de escassez, de problema, de dúvida, que é o lugar da dor, da doença, da falta, da fome. É esse, quando a gente está nesse lugar, nesse lugar de escassez, de medo, de faltar, de pobreza, de dúvida, gera doença, gera todo tipo de problema físico, de abandono, de enfim, tudo que a gente passa aqui na Terra. Então, quando ele fala, vai e não conta pra ninguém, é pra proteger aquela pessoa. Não é por causa da imagem dele, entende? Então, vai você e não conta pra ninguém. Dá o seu passo de fé só com o seu mundo íntimo. O mundo íntimo aqui representa os apóstolos de Jesus. Para nós, para mim, para você, representa a nossa mente. E às vezes, alguém que a gente tem ao nosso lado que é muito um conosco. Às vezes é o marido, às vezes é uma melhor amiga, às vezes é a mãe, às vezes é o pai, às vezes não é ninguém. Tiveram fases da minha vida que éramos eu e Deus. Éramos eu e meu mundo interno. Hoje eu tenho. Hoje eu posso contar isso para o Douglas. Mas dependendo do tamanho da visão de fé, dependendo do tamanho da promessa, nem para ele eu vou falar. Porque eu não quero ninguém que coloque dúvida. Eu não quero ninguém que mine a minha confiança. Então ficamos eu e o Pai, na fé absoluta. Até que isso se manifeste e dê testemunho para que todos vejam. Ele não anuncia, mas todos veem o resultado da fé. Todo mundo vê o resultado do que ele cultivou ali em secreto com os dele. Entende? Você acha que nesse momento os apóstolos não falaram, Jesus, não tem para todo mundo. Como que a gente vai entregar? E ele falou, tem. Acredita em mim. E eles acreditavam nele. Sabe? Porque eles já tinham visto muitas e muitas vezes ele operar milagres. Você sabe. Você já viu o Pai operar milagre. Às vezes o milagre é dentro da nossa mente. Um medo, uma paranoia, uma angústia. Uma resposta que a gente recebe de Deus. Um terceiro que vem e fala algo que muda tudo. Que Deus usou aquela pessoa. Algo que aconteceu no nosso mundo físico que não tem como a gente explicar e a gente sabe que é um milagre. Você já acredita no milagre. Você já sabe que é real.
Guarda as suas promessas de milagre. Guarda as visões, a esperança, o próximo passo que Deus te deu. E dá o passo na fé. Sempre procurando, quantas vezes for necessário, acalmar as vozes famintas de medo, de falta, que estão dentro de você, de dúvida, de questionamento. A gente acalma respirando. É assim que os pensamentos se assentam. É assim que a loucura da mente material, do ego, acalma, relaxa. E aí você pode entrar em contato com Deus e saber claramente qual é o passo da fé ou quais são os passos da fé. E tudo se torna real. Na continuação desse texto, se ficou alguma dúvida aqui, se eu não me expressei bem, fala. O número 5, ele é um símbolo da transformação, da mudança. É quase o símbolo do milagre, tá? Por que quase? Porque é o número 13, que é o número da mudança completa, é o número do milagre absoluto, do homem que morre e renasce em Cristo. O número 13 é essa mudança absurda. Mas o número 5 é o número da transformação, que antecede o milagre completo. Que vai acontecendo essas transformações até que um 13 venha, até que o milagre completo venha. E talvez você esteja falando, Gabi, mas 13 não é por um acaso que esse mundo, né, que Jesus fala que jaz no maligno, está no maligno, colocou o número 13 como o número do azar, como um número negativo. Porque, na verdade, ele é o número da grande transformação. Jesus, mais os 12 apóstolos se tornam o número 13, o número da grande transformação, do milagre absoluto. Mas até que a gente chegue nesse lugar do homem virar o Filho de Deus, expresso, manifesto, como Jesus foi, a gente vai vivendo os milagres dos 5. Então, 5 pães, 5.000, tá? 5.000 homens, é nesse sentido, que anuncia uma transformação. Antes da minha vida se transformar, a primeira grande transformação, eu via muitas vezes o número 5 repetido em vários lugares. E aí foi assim que eu comecei a estudar numerologia. Eu lembro um dia que eu estava correndo na esteira, quase um ano antes, uns 8, 9 meses antes de tudo se transformar, de eu entrar numa nova realidade, e um dia eu vou contar isso aqui, que foi através do divórcio, foi através que o divórcio é só um símbolo, mas de quebrar com a vida antiga e começar uma vida nova, tá? Eu estava correndo na esteira, eu nem gosto de correr, tá? Mas aí eu estava olhando pra frente, assim, que tinha visão pra rua na academia, e de repente eu olhei no visor da esteira e subiu, assim, 5:55, tipo 5 minutos e 55 segundos. E, gente, parece que brilhou, assim, no meu olho, sabe? Parou por um segundo na minha frente, assim. Eu falei, gente, o que é isso? Sabe? Saltou. E aí eu parei a esteira e fui pesquisar, e aí, a partir daí comecei a me interessar pela numerologia, porque Deus fala com a gente por símbolos muitas vezes. O mundo imaterial se comunica com a gente por símbolos na maioria das vezes. Poucas coisas são literais, então a gente tem sonhos, a gente vê coisas, vê imagens, escuta coisas e muitas vezes não entende, porque é nessa linguagem simbólica. E a linguagem simbólica comporta muito mais, uma mensagem muito mais profunda, que mexe com o nosso inconsciente muito mais profundamente do que as imagens literais. O literal precisa ser muito explicado para que a gente entenda, o simbólico não. Mas a gente também fala disso em outra hora. E aqui, só para finalizar, em continuação, né, então em João 6 a gente tem a passagem da multiplicação, e aí logo em seguida andando sobre as águas, que ainda é no capítulo 6, tá? Só que aqui é no versículo 16 já, é um contínuo do outro. Eu gosto muito, porque no final da multiplicação dos pães, Jesus percebe que aquela multidão vai tentar forçá-lo a se tornar rei, por causa que percebem que ele é o Messias, percebem o tamanho do milagre que ele acabou de fazer. E ele sai à francesa, mais de uma vez na Bíblia, quando ele percebe que vai dar um ruim, ele sai pelo meio da multidão quietinho, assim, como se ele se transformasse e ninguém o vê. Tem até uma passagem que dá a impressão que ele se transforma, porque fala que ele passa por meio deles. E aí Jesus vai e sai, e vai sozinho para o monte, ele se afasta, e ele faz várias vezes isso na Bíblia, de ficar sozinho no monte. Então, esse é o horário dele de meditação, de oração, de estar só com Deus, depois dele se doar, depois dele multiplicar, depois dele fazer os milagres, dele cumprir a missão dele, ele se retira para ficar na presença do Pai. E daí fala que, quando chega a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Então é continuação, acabou de acontecer aquilo, os discípulos descem para o mar. E entrando no barco, foram para o mar em direção a Cafarnaum. E já era escuro, e Jesus ainda não tinha vindo até eles. E o mar se levantou, porque um grande vento soprava. Tendo, pois, remado uns 25 ou 30 estádios, eles viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e eles ficaram com medo. Eles não reconhecem Jesus. Mas ele lhes diz, sou eu, não temais. Então, eles de boa vontade o receberam no barco, e imediatamente o barco chegou à terra para onde iam. Essa passagem é muito simbólica. Vamos trazer para a realidade?
Você acha que esses discípulos, que os 12 apóstolos, não sabiam que Jesus estava no monte? Sabiam. Você acha que eles iriam deixá-lo ali e seguir? Seguir para onde? Porque eles estavam seguindo o mestre. Você imagina que você deixou toda a sua vida, que Jesus está aqui, você está acompanhando esse homem, você faz parte dos melhores amigos dele, você anda com ele. Você acha que você esquece ele, pega um barco entre vocês e vão lá? Para o outro lado, para Cafarnaum? Claro que não, tá? Essa mensagem é simbólica. Isso aqui pode ter acontecido? Pode. Mas está aqui retratada dessa forma porque é um símbolo. Eles saem à noite. Já é noite, já acabou o sol. O sol é símbolo de Deus, é símbolo de que está tudo bem, é símbolo da luz, é símbolo que tudo está visto. A sombra, a penumbra, a escuridão é símbolo que não está visto. A gente está fora da presença de Deus, fora da luz do Pai, tá? Eles vão para o mar e começa o vento soprar forte e o mar se ira. Então, imagina, é uma época de tempestade, é um tempo difícil, é um lugar de medo, é um lugar de aflição, de angústia, tá? Eu e você fazemos isso. A gente deixa Jesus no monte, a gente se afasta da presença dele e entra nos nossos momentos de turbulência. E nessas horas nós temos medo, nós temos angústia. Nós, igual aos discípulos de Jesus aqui, estamos muitas vezes no nosso barquinho, no meio do mar imenso, revolto, na escuridão, com a ventania. Somos eu e você. E aí, Jesus vem ao encontro deles sobre a água. Vem ao encontro deles. E quando eles veem Jesus, eles sentem medo, porque eles já estão no medo, eles não reconhecem a Jesus. Mas aí Jesus fala, sou eu, não temas. E aqui fala que eles aceitam Jesus, eles o recebem no barco. Eles de boa vontade o recebem no barco. E imediatamente o barco chegou à terra para onde iam. Então, de bom coração, de coração aberto, eles recebem Jesus. Na sua turbulência, no meio do seu mar revolto, no meio da escuridão, naquele momento que você percebe que você esqueceu de levar Jesus com você, que você deixou Jesus no monte, que você foi para a vida, para o mar da vida sozinha. E de repente você se vê na escuridão, no meio do problema, no meio da confusão, no meio da traição, no meio do fim da sua família, no meio da doença, no meio da dúvida, no meio das dívidas, no meio da escassez, no meio da morte de alguém que você ama, no meio da perturbação mental, do ataque. Receba Jesus de bom grado, ele já está aqui. Abra seu coração para receber ele no seu barquinho interno. E imediatamente eles chegam na terra firme. Imediatamente. É muito legal. E imediatamente o barco chegou à terra para onde eles iam. Quando eles param de ter medo, quando eles recebem a Jesus de coração aberto, a tempestade, o mar revolto, a prova acaba. Passa. O mar parou, o sol clareou, o vento parou, mas eles chegaram em terra firme. Isso representa que talvez externamente a você pode continuar o caos por um tempo, até que tudo se resolva. Mas quando você recebe Jesus, sai do medo, abre o peito para ele. Você chega em terra firme, internamente, nesse lugar de paz, nesse lugar de segurança em Deus. É com Jesus que a gente deve andar. Então, minha amiga, meu amigo, se você chegou até aqui, comenta para mim, comenta comigo. Vem Jesus pro meu barco. Comenta aqui. Vem Jesus pro meu barco. E se lembra, dessa aula de hoje, o que a gente vai levar? Acalma os pensamentos. Acalma. Respira. Assenta esses pensamentos. Entra na gratidão. Agradece a Deus por tudo. Recebe a Jesus de braços abertos. O perfeito amor lança fora o medo. Se você não conseguir sozinha lançar fora seu medo, porque a gente não consegue, chama Jesus. Pai, me libera desse medo, me libera dessa dúvida. Limpa essas imagens que estão co-criando problemas na minha vida, que estão trazendo mais motivos para aflição e angústia. Limpa de mim, eu confio em Ti, eu jogo fora em Seu nome esse medo. Limpa fora o medo e relaxa, fique em Deus, que dentro de você vai chegar no mar calmo, na terra firme. Acabou. E aí é só um tempo para que a multiplicação aconteça, para que o milagre aconteça de uma forma tão abundante que todos que estão fora de você darão testemunho. Verão que é Deus agindo na sua vida. Verão a manifestação de tudo que em secreto você cultivou e criou com seu Pai. Tá bem? Se você não me segue, meu nome é Gabriela.
Eu produzo bastante conteúdo na rede vizinha, que começa com I, não sei muito se pode falar aqui, então você pode me seguir lá também. Lá eu falo mais sobre, eu falo de Jesus também, principalmente nos stories, mas eu falo sobre relacionamento, sobre autoconhecimento, sobre feminilidade. Eu tenho uma escola sobre isso de mulheres, maravilhosa. Ali a gente conversa sobre tudo, são muitas aulas, todo sábado tem aula nova. Vão estar os dados aqui embaixo, se você quiser, se você gostar, se você sentiu que tem a ver comigo, curte o vídeo, comenta, me segue lá na outra rede, dá uma olhada no Aura, tenho certeza que você vai amar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!